Vou chamar agora, então, o Josias para fazer a sua apresentação. Josias, é com você. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, você que nos assiste. Hoje vocês vão ver um Josias completamente natural, né? Porque eu tive que atender uma emergência, vocês viram que eu entrei aí faltando um minutinho, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. E agora só que eu estou assim, né? Vou expor essa, desfazer essa imagem, né? Mas não tem problema, o importante não é o Josias, o importante não é a minha aparência, acho que o importante é o assunto que está sendo tratado, né? Duas apresentações fantásticas, Marcelo trouxe aí uma visão, né? um overview da agricultura 4.0, especialmente na cana-de-açúcar, Mapify Shield, né? Até que, enfim, a gente tem uma oportunidade de um software, de fato, aberto, não é? Para combater as pragas. E agora eu venho falar, então, de um assunto que o Marcelo trouxe inicialmente, que é a otimização das operações agrícolas, já que a divisão do Grupo Procana, a divisão Pró-Usinas, ela é a parceira estratégica da Axiagro, não é? E eu vou compartilhar, então, algumas coisas interessantes aí sobre a Axiagro. Você que eventualmente já tem assistido uma outra live sobre a Axiagro, eu vou te surpreender. Hoje nós temos algo, conforme vai evoluindo a atuação com os clientes e a formatação do trabalho da plataforma Axiagro, a gente também vai evoluindo na forma da abordagem. Deixa eu compartilhar, então, nossa apresentação. Vamos lá. Pronto, ela está agora. Está visível aí, gente? Sim, estamos vendo sim, Josias. Perfeito, então. Então é esse. Esse é o tema. Chegou a hora de colocar mais inteligência e conectividade no seu canavial. O Marcelo falou algumas coisas que, felizmente, eu vou ter que atualizá-lo em relação a isso, tá certo? Existe, sim, hoje uma solução de inteligência e conectividade para as operações agrícolas no canavial. A Axiagro nasceu exatamente para isso. Uma plataforma de tecnologia e inteligência para extrair a máxima performance das operações agrícolas, não apenas dos equipamentos, mas principalmente das equipes, porque quem faz a coisa acontecer são as equipes. E essa plataforma é composta por um computador de bordo inteligente, que tem memória e processamento interno e um sistema de navegação de drone também interno, né? Isso permite com que, eventualmente, na verdade, como prática, significa que o feedback operacional para o operador ele é imediato, independente se tem conexão ou não. Por quê? Porque toda a inteligência que foi desenhada lá, planejada pela gestão e que foi trazida pela rede ao computador de bordo, mesmo que agora esteja offline, ele dá feedback imediato ao operador, né, de acordo com aquela operação e aquela geolocalização. A interface, nós usamos um aplicativo Android, ou seja, usamos um smartphone, integrando com outras tecnologias, reconhecimento facial, enfim, com ponto, com checklist, né, com outras oportunidades, usando a mesma interface. Não é uma tela exclusiva da Axiagro. Aliás, como tudo da Axiagro, só o computador de bordo, vamos dizer assim, e os algoritmos é que são exclusivos. Né? O restante tudo utiliza tecnologias abertas, protocolos padrões, equipamentos padrões, para evitar esse negócio de que tudo é meu. Então, se você tem um fornecedor de telemetria, tudo tem que ser daquele fornecedor. E ele só fala com quem ele autorizar. Não, muito pelo contrário. Tudo que a gente faz já nasceu com essa premissa. Assim também é a Axinet, uma rede de comunicação, né, que nós utilizamos um Wi-Fi Mesh 2.4 e também uma rede LoRa 915 MHz. E aí nós temos 3 moças, né? A gente entende que tem que ter participação cada vez mais feminina e o papel mais nobre cabe às mulheres. Então nós temos a Cia, a Bia e a Axia, né?
A CIA é a Central de Informações e Alertas, ou seja, tudo aquilo que é colhido lá no campo é tratado, existem algoritmos, né, que tratam esses dados segundo as lógicas que foram planejadas e conforme a hierarquia, o workflow que foi definido. Então, para desde o operador, ele também tem uma CIA. Ele tem lá, a CIA vai estar falando para ele o que está dando errado, falando mesmo. Virtualmente é um comando de voz, né? Dizendo que está com um motor ocioso, está com um excesso de RPM, né? Ultrapassou a velocidade planejada, enfim. Então, tem uma moça lá falando que tem que ser feito desde o operador para o líder, para o COA, e assim por diante dentro da hierarquia. Aí nós temos já a Bia, que ela gosta mais de ar-condicionado, né? São visões que o Marcelo até disse, olha, não tem isso. Não, a Axiagro tem, que são exatamente ETLs, né? São visões de BI, né? Já algumas são default, outras são customizadas, a maioria são customizadas para cada nível de participação. Então, o líder tem um BI, o supervisor tem outro, o coordenador, o gerente, o diretor, e também de acordo com cada ocorrência ou anomalia, né? Então, a Bia também, o objetivo dela não é tratar a ação momentânea, mas fazer uma análise do que está acontecendo e promover insights de melhorias. Aí nós temos o ciclo, o Sistema Inteligente de Colheita, que faz o quê? Faz o fluxo inteligente de transbordo, né, entre o transbordo e as colhedoras, que pode ser por... vamos adotar a fila? Pode ser. Se você quer por tempo, por volume, enfim. Não é? Isso tudo está muito preparado, robusto, funcionando, não é, validado, e com um índice de aderência de 98%, isso por falhas operacionais, mas não pela tecnologia. Então, hoje nós não temos menos do que 98% de aderência, né? E o CEDOC, que é o certificado de origem, certificado digital de origem da cana, né? Isso permite até por talhão você obter essa origem da cana. O FTI, que aí já são algumas ferramentas acessórias, que a gente chama, que é você criar uma visão para a frota de terceiros, você também ter, tanto o terceiro ter uma visão da usina, quanto a usina ter do terceiro, o AB, que é o controle de abastecimento inteligente, usando recursos disponíveis, não é? Com menos problemas do que os sensores que existem no mercado, e que são tão eficazes quanto, mas são muito mais baratos e robustos. E o rastreador, que a única diferença dele é que ele compõe uma plataforma, então ele passa a ser gerenciável, plenamente gerenciável, e todos os dados dele compõem também a base de dados. E aí, tudo isso aí é movido pela Axia, né? Que está lá nos bastidores, de forma inteligente, organizando isso, que são os algoritmos, a inteligência artificial da Axiagro. Eu não vou ter tempo para passar o vídeo. Um exemplo legal do que a gente está mostrando aqui, o quanto é possível. Qual é o segredo? Onde começa o segredo da Axiagro? O segredo da Axiagro começa com um computador de bordo em cada equipamento, que tem memória e processamento, e que trabalha com um sistema que garante a integridade de dados, da mesma forma que a Amazon garante, né, o nível máximo da Amazon, que garante 100 mil acessos num campo por segundo, né? Então, ele garante uma sincronicidade e uma integridade de dados, que assim que ele é registrado, né, ele cria como se fosse um blockchain, e aquilo ali está tudo muito seguro. Você não tem como perder nada, né? Então, toda essa estrutura de dados, né, ele começa com essa garantia, né? E usando toda essa estrutura de sincronismo de dados, ou seja, toda a rede criada via Wi-Fi, o Alora, os dados são compartilhados por todos os dispositivos. Quer dizer, qualquer um que entrar em contato com o GPRS 3, ou 4G, ou 5G, ou com Wi-Fi, ou com um link de satélite, enfim, os dados da rede são sincronizados com pacotes pequenos, não é? Até mesmo por GPRS. Então, a base da tecnologia, do segredo da Axiagro está aqui, nessa tecnologia que garante a integridade de dados e o sincronismo dos dados, não é?
E aí a gente tem oportunidade de trabalhar com a rede no campo, né? Para a colheita principalmente, mas para tratos culturais, por exemplo, você não precisa só o GPRS, normalmente é suficiente, não precisa de uma rede no campo. A gente trabalha com redundância, com servidores, a gente cria, na verdade, uma rede na área de vivência ou na carretinha, não é? Também, se não houver nenhum link entre a frente e a usina, portanto, o ambiente virtual, nós podemos fazer, na pior das hipóteses, que esses dados cheguem via caminhão. Todo caminhão que chegar na balança, ele vai conter um aplicativo e um microtik e vai garantir que todos esses dados aqui sejam sincronizados e atualizados. Não é? Então, ou seja, se tem a solução que está sendo optada pela maioria dos clientes é o link de satélite, né? Especialmente para colheita. Né? Mas, independente disso, a integridade dos dados está garantida até com a chegada do caminhão. Bom, aí nós temos os diferenciais importantes, que é isso. Não é uma telemetria, um computador de bordo, é uma tecnologia evolutiva e personalizada. A maioria das usinas tem as mesmas dores, mas a forma de tratar é diferente. E a gente já começa dizendo que nós não vendemos o computador de bordo e a inteligência, a nossa plataforma está pronta. Mas o que importa é o que ele vai fazer para a usina, porque a usina ou o fornecedor de cana produz cana, entrega cana. Então, o resultado tem que aparecer na cana. Né? E a gente já começa oferecendo um ambiente virtual exclusivo do cliente na Amazon. Então, não é nosso, os dados não são nossos. Né? O Marcelo falando, quando ele cita aqueles exemplos de que precisa de gente para tratar, não tem acesso a todos, não. O próprio ambiente virtual já é do cliente, nós já temos algoritmos que tratam esses dados, nós entregamos visões prontas, não é? Nós usamos tudo aquilo que a TI nos permite para facilitar o trabalho, e não para arrumar mais trabalho para a usina ou para o fornecedor de cana. É uma tecnologia íntegra e conectada, não é? Então, ou seja, nós não somos donos de tudo, nós usamos aquilo que está disponível, usando o melhor de cada um, por exemplo, a rede. Tem gente que é especialista em rede, nós temos a parceria com eles. Nós temos a Amazon, que é referência em armazenamento de dados em nuvem, é o nosso parceiro, e somos parceiro credenciado, e assim por diante. E tudo isso tem que gerar uma tecnologia competitiva, né? Gerando ganhos consistentes, mas com baixo custo, e também com baixo consumo, tanto de recursos das pessoas e também de comunicação. E aí a gente tem algumas integrações nativas, né? Argo, Dimastec, Geatec, geramos aí mapas, os shapes, né? Para mapas, e porque hoje tudo isso tem que estar integrado. Né? Enfim, logística e controle integrados, isso é o que a gente consegue fazer de melhor, e aumentar a performance das operações agrícolas. Claro, isso provocando redução de investimentos e custos, né? Tanto em equipamentos, combustível, insumos, manutenção. A gente cita o exemplo da São Domingos, que na safra passada aumentou mais de 20% a moagem, reduzindo 2 colhedoras, né? Nas frentes. Então, é mais com menos. O que a gente está propondo agora é uma transformação Axiagro, né? Nós entendemos que chegou a hora de colocar mais inteligência e conectividade no seu canavial, passar essa situação de telemetria, computador de bordo apenas. E qual que são as premissas dessa transformação? Primeiro, ele é um programa exclusivo e evolutivo para a usina. Um roadmap de 3 anos, envolvendo todas as frotas de operações e focado nas dores da usina e nas oportunidades. Ele trabalha com suporte à gestão. A gente entende que tudo que a gente faz aqui é só uma ferramenta. Quem faz as coisas acontecer é a equipe da usina, e, portanto, o nosso papel é oferecer um suporte, tanto na gestão agronômica, na gestão de pessoas, na gestão de custos e no compliance. Oferecendo também nessa transformação Axiagro a garantia de disponibilidade e de performance. Performance que eu estou falando é de rendimento operacional. Isso tudo com validações periódicas e auditoria independente. Isso também all-inclusive, e sendo VIP. A vantagem de você tratar com uma empresa como a Axiagro, que não está querendo vender produtos, nem pacotes, está construindo cases, é que quem vai atender vocês é a diretoria, não é? E envolvendo toda a solução
envolve hardware, software, integrações e serviços por conta da Axiagro. Até aquilo que não é dela, a responsabilidade pela integração é dela. Né? Aqui tem um exemplo, a gente teve ontem num cliente que, cansado também dessas promessas aí que têm sido colocadas e das dificuldades, depois de alguns anos, onde soluções vêm se apresentando como solução, mas que não entregam totalmente aquilo que é proposto. Não é? Então, a gente teve numa reunião estratégica, já um processo de maturação da transformação Axiagro, e é um roadmap que a gente utilizou e que ele vai ser customizado para cada usina, para a realidade de cada usina. Então, lá, por exemplo, o ideal é começar com o apontamento e a telemetria da colheita, depois a logística da colheita, depois fazer a automação dos comboios, com foco aí na redução de insumos, não é? E no compliance, o apontamento e telemetria de todas as operações depois, aí avançar para a logística de aplicação de vinhaça, onde a Axiagro tem um produto que está sendo validado, agora bem desenvolvido, customizado, e está sendo validado, né? A gestão de plantio, um próximo passo, tem muitas oportunidades interessantes, e o controle de aplicações. Mas começa com uma estrutura sabendo onde vai chegar. Se as entregas forem feitas e as validações, nós sabemos o rumo, né? E todas as equipes vão ser contempladas por essa transformação. Não é? Bom, suporte à gestão agronômica, integração com estações, sistemas meteorológicos, soluções GIS e assim por diante, como eu disse. Nas pessoas, né? Então, a vantagem de você ter uma solução que é aberta, que se conecta usando protocolos e padrões, né, de mercado, é que você pode lá integrar no aplicativo o ponto digital dentro da máquina, ou inclusive com reconhecimento facial. Você pode gerar pagamento variável, você pode gerar gamificação, procedimentos de RH e outros também, inclusive na avaliação das pessoas e premiação àqueles que têm melhor desempenho. Permite, inclusive, como a gente viu num cliente, que o pagamento variável está muito atrelado à quantidade da cana, a tonelada da cana, perceber que, na verdade, nem sempre a quantidade é a melhor. Porque você vê o que ele faz com a colhedora, como que ele opera para conseguir isso. Será que compensa? Em alguns exemplos, a gente tem, os dados mostraram que nem sempre compensa. Você está pagando por um erro. Né? Só a quantidade da cana não justifica. Se o que importa lá, essa cana vai ser colhida de qualquer maneira. Mas se ela for colhida muito por uma colhedora, será que a velocidade, os danos da soqueira, as impurezas, então, uma série de dados permite você avaliar isso com muito mais critério. Também a transformação Axiagro traz isso, traz o custo por máquina, por operador, por operação, por talhão, por hectare, por tonelada de cana, enfim. Hoje, nós já temos, depois de 3 safras validadas a tecnologia, nós temos aí essas visões prontas, não é? E também integráveis com o RP, como o da Geatec, da TOTUS e assim por diante. E uma das coisas que está começando agora, que é muito importante, é a questão de você saber que na operação tem muitas normas e procedimentos legais envolvidos, especialmente de SSMA, e que quando você tem uma tecnologia aberta, né, uma interface amigável com a operação, com o campo, isso permite que você também agregue outras funcionalidades, e a gente já está trabalhando nisso, né? Inclusive orçamento também, garantia de cumprimento de orçamento. Enfim, e aí nós temos também uma garantia da Axiagro, com o projeto feito a 4 mãos com a usina, oportunidades de medir qual é o potencial e uma meta para cumprir de rendimento operacional, né, focando fruto da maior conformidade das operações e da disponibilidade das máquinas. Como eu disse, a disponibilidade da tecnologia hoje ela é de 100%, né? Nós temos garantia de integridade de dados de 100%. Agora, a aderência depende de procedimentos, né? Eventualmente, depende também de outros fatores fora da própria usina, às vezes. Mas, hoje, o índice que nós temos tido é de 98% de aderência da tecnologia. Então, entregas, metas e critérios definidos em conjunto, e a gente entende que essas validações têm que ser periódicas para ajustar o rumo, a rota, e contar, inclusive, com auditorias independentes, né? Nós não temos medo de
e nem receio de mostrar o trabalho e de até encontrar as oportunidades de melhoria. Enfim, e é all inclusive. A gente tem todo o projeto que a gente faz hoje, nós temos como o sponsor, né, o diretor da Axiagro, um dos diretores, né? O atendimento é VIP, é direto, a plataforma completa, então a gente não tudo que a gente precisa para fazer, como a gente fechou agora, inclusive, um fornecedor de cana que é referência na colheita de cana de 2 linhas, não é? E que ele não tem softwares de despacho, de gestão agrícola, né? Ele tem trabalha com planilhas já há muito tempo e é muito eficaz nisso, mas a operação precisava ser automatizada. E aí nós entramos, fechamos e vamos fazer uma integração, vamos adotar até aquilo que ele não tem, a gente encontra um meio. Se existe um fluxo, um processo definido, existem formas de ser automatizado. E a gente tem encontrado isso, não é? A forma de fazer isso. Como eu disse, um ambiente virtual exclusivo da usina sob o seu domínio, né? E, na verdade, o que a gente percebe é que, como o pessoal demorou um tempo para entender computador de bordo e telemetria, hoje isso aí já virou normal, mas a gente está dizendo que tem algo mais. Ele não está sozinho. Computador de bordo e telemetria não é uma solução, ele é parte de uma solução. E a gente entende que tudo isso tem que estar com MapFuel Shield, exige uma integração com softwares como Geatec, Pins e assim por diante. Não é? Tem leitura e escrita que precisa ser feita, tem muita coisa. Né? A parte agronômica tem que ser integrada à cooperação, porque, no fundo, o ativo é biológico, o ativo é agrícola, né? É biológico, não é uma operação, não é uma corrida de máquinas. Né? Então, a gente entende que como a equipe que desenvolveu e que está implementando a Axiagro é uma equipe que tem mais de 30 anos, né, de experiência em usinas, né, vem com essa experiência, com essa bagagem, e tem feito essa transformação digital. Então, a gente acaba ajudando as usinas ou o fornecedor de cana a entrar num projeto bem sucedido de transformação digital. É isso aí. O que a gente vê, o que está acontecendo é isso, né? Já temos também uma rota definida, uma jornada, tem aprovação, kickoff, operação assistida, validações, né, periódicas, e aquela inovação contínua que não para. Afinal, não existe nada mais perene do que a mudança. Né? A única coisa perene, na verdade, é a mudança, já dizia Heráclito. E, para terminar, eu queria dizer isso. Nós adotamos como máxima na ProUsinas, adotamos como máxima na Axiagro. Pense grande, comece pequeno, mas comece logo. A transformação digital no campo é inevitável, por uma série de fatores que nós não temos tempo agora para discutir, mas é inevitável. Até mesmo o operador de 60 anos que está para aposentar, já tem um smartphone, ele não sabe ler, como a gente viu ontem no campo. Ele não sabe ler, mas ele sabe utilizar o smartphone. Isso quer dizer que essa transformação digital vai envolver todos e melhor fazê-la da forma mais correta, fazê-la da forma mais aberta, integrada, né, planejada, não é? E de forma sustentável. Eu creio que é isso que eu poderia compartilhar com os senhores e com as senhoras. Parabéns, Josias, excelente apresentação. Eu acho que você tocou em pontos importantes que a gente levantou aqui nessa live. E, imediatamente, eu gostaria de passar aqui algumas perguntas que recebemos e que acho que vai dar oportunidade da gente continuar discutindo pontos importantes aqui das apresentações. A primeira pergunta vem do Leonardo Barbieri, e ele pergunta para o Marcelo se tem alguma ação sendo realizada para melhorar a conectividade. E, em seguida, eu já vou também dar a palavra para o Josias, né? Continuar nessa linha da conectividade, né?
E perguntar também se, dada a colocação da tecnologia Axiagro no mercado, né, essa questão da conectividade aí fica menos relevante do que a gente pensava. Começa você, Marcelo, por favor. Quando eu falei em conectividade, eu estava falando de que o problema é a conectividade pública, né? A gente fala das redes aí da TIM, Vivo, Claro, etc. Existem algumas iniciativas aí de redes dedicadas, né? Redes próprias. A São Martin desenvolveu uma com o CPQD, uma rede 4G, mas aí precisa de equipamento que tem ele trabalha numa banda específica. Quando eu falo de conectividade, eu falo de conectividade de equipamento que trabalha em bandas públicas, e aí pode escolher o fornecedor que ele quiser, nesse sentido. Então, o que a gente tem vendo é que está melhorando a conectividade das empresas de telecom no Brasil, né? Mas ainda deixa um pouco a desejar. Como eu contei esse exemplo aí de um cliente meu hoje, sendo que ele não teve conectividade na região de Barretos. Então, falando de uma área muito remota, né? Então, é nesse sentido. É lógico que tem as redes próprias de conectividade dedicada, que nem o Josias mostrou, a rede aí de 4G que a São Martinho montou, mas nós estávamos falando aí de rede que qualquer um pode acessar, né? É só pagar os equipamentos já são dedicados e não precisa de nenhuma autorização especial. Muito bem, Marcelo. Josias, e aí? Perde importância a conectividade com o lançamento do Axiagro ou não? Não, veja, a conectividade, o Marcelo tem total razão. Né? Nós somos, são áreas extensas, né? Então a nossa cultura é uma cultura extensiva, então são grandes áreas, muitas declividade, muitas barreiras naturais. Então, realmente, se você dependesse, vamos dizer, se você tem uma tecnologia que depende de conectividade online 100%, então você tem que partir para investimentos maiores em infraestrutura e trabalhar isso. Tem várias outras formas de fazer isso, né? Via satélite, criando uma rede de retransmissão, enfim, ou mesmo fazendo como você tem a oportunidade de criar, eventualmente, até redes privadas, né? Com cobertura. Mas são investimentos pesados. Né? O que a gente vê é que essa situação está mudando muito agora. Primeira coisa que está mudando muito é a questão do link, da disponibilidade da conexão via satélite, da Starlink e também de outras empresas. Né? Então, isso está mudando bem, porque, primeiro, não vai precisar mais do posicionador automático, não tem o problema de ficar caçando o satélite. Então, eles, com essa constelação de satélites de baixa altitude, né? Eles não estão a 30 mil quilômetros, eles estão muito mais perto. Então, a antena consegue ter um delay, segundo o estudo da Starlink para o Brasil, de no máximo 45 minutos, 1 hora por dia, contando todas as falhas de comunicação, né, em todos os pontos do Brasil. Então, se a gente considerar SLA, é um índice excelente, tá certo? Então, é quase 100% de cobertura. E com preço acessível também. Então, isso vai mudar. Os projetos que a gente tem feito para colheita, né, envolvendo o SIC, que é o Fluxo Inteligente de Transbordo e o Certificado Digital de Origem da Cana, já estão sendo contemplados com essa tecnologia. Né? Nós já estamos utilizando essa tecnologia hoje e para a próxima safra isso já virou a referência. Em relação a tratos culturais, não. A tratos culturais, a gente tem que separar coisas. Né? Uma coisa interessante é que a gente tem um mundo completamente desconectado hoje, ou seja, tudo que você trabalha, a maioria das usinas que não tem um sistema robusto, né, é D+3, ou seja, o apontamento do que aconteceu só chega com 3 dias
de fato, não é? Uma parte chega com meia hora, com 1 hora, só aquilo que é mais grave, vamos dizer assim, que passa pelo rádio. Então, a gente já fala, nossa, eu quero agora 100% conectado, tudo coberto. Será que faz sentido, gente? Tudo é custo-benefício. Será que se a gente não tiver algo que, bem planejado, que garante que todas as informações, aquilo que é relevante, chega de forma íntegra, de hora em hora, e eu tenho gente que vai poder atuar de hora em hora, qual é o ganho que isso representa? Entende? O cara não consegue saber a velocidade da colhedora, né? Ele só sabe depois que o estrago está feito. Agora ele quer saber online, ele quer monitorar o cara 24 horas e saber que, não, eu quero brigar por isso. Será que faz sentido? Então, eu acho que é importante a gente, para cada realidade, tem que saber quais são as dores. A diferença é que existem tecnologias que permitem ganhos imediatos. Você já começa numa mudança onde você ganha, você tem ganhos não apenas de eficiência, ganhos econômicos, mas principalmente tem mudança da equipe. A equipe também está acostumando, né, a lidar com essa ferramenta de forma íntegra, entende? Então, acho que a conectividade, eu vejo que, sim, se depender da conectividade pública, seria um problema. Mas, com as tecnologias que nós temos disponíveis hoje, a conectividade não é o fator mais importante, né, para você ter um monitoramento, não só monitoramento, mas a gestão eficiente das operações agrícolas. Não é o maior desafio. O desafio é tomada de decisão correta, um planejamento adequado, entender quais são as dores, escalonar isso, o que vai ser estratégico num primeiro momento, por onde você vai começar e até onde você termina. Excelente. Excelente colocação. Acho que você tocou no ponto crucial da questão, né? A gente viveu desde o começo aí sem toda essa conectividade e agora a gente está partindo para o outro extremo, querendo controlar absolutamente tudo que o operador faz no campo, né? Então, eu acho que esse desenvolvimento de tecnologia vem exatamente, né, dentro de um par e passo aí, a ser atendendo as dores do setor. Parabéns, Josias, excelente trabalho que vocês têm realizado aí com o lançamento do Axiagro. Legal. Eu tenho mais uma pergunta aqui para o Gustavo agora. Gustavo, eu gostaria de saber se nas informações que vocês trouxeram para dentro do software, me perdoe se eu perdi alguma coisa, mas como é que fica a questão dos atributos de clima e solo? Isso não é importante na questão do controle de pragas? Com certeza, Donzelli. O clima é muito importante, né, na tomada de decisão do controle, né? Quando a gente vai tratar aí principalmente com controle biológico, que depende muito do clima, né, para a gente introduzir no manejo, é muito importante que a gente faça essa correlação para a gente conseguir um controle mais assertivo, né, em relação, por exemplo, à precipitação, né, a gente trabalhando ali com metarrhizium, a própria cotésia, né? Então, é muito importante a gente trazer esses dados ambientais, né, para cada vez mais a gente conseguir introduzir, principalmente no controle, a maneira mais eficiente em busca do manejo da praga, né? A questão de solo também está sendo abordada, está sendo desenvolvida num segundo passo do software, né? Então, ali a gente tem as questões de solo que são importantes, principalmente pragas de solo, né? Que a gente vê ali uma correlação, né? Mas o software ele tem que saber analisar muito bem as questões ambientais, precipitação, né? E também a parte solo, eu acredito que seja muito importante.
apesar de esses passos vão ser dados no Mapify Shield um pouco mais para frente, né? Hoje a gente não está levando em consideração muito os atributos de solo e ambiente, né? Mas sim é uma parte muito importante do software de pragas, né? Excelente, Gustavo. Muito obrigado aí pelo seu esclarecimento. Eu acho que é realmente um ponto importante e isso deve ser, então, uma evolução aí da tecnologia de vocês para colocação no mercado. Certo. Pessoal, bom, estamos atingindo aqui 1h30 praticamente da nossa live. Eu queria agora convidar o Paulo para dizer algumas palavras a respeito da nossa associação e da nossa live aqui. Paulo, é com você agora. Boa tarde, já é quase noite aí, né? 18h30 aproximadamente. Como Astecna, ficamos muito felizes em relação a essa segunda live, né? É um trabalho que a gente vem fazendo em conjunto com todos os nossos associados, parceiros estratégicos, né? Estamos aí num tema bastante relevante, atualizado. Especial agradecimento aí ao Josias, ao Gustavo e ao Marcelo. E cada vez mais a gente está buscando temas, né? Já para início do próximo ano, nós devemos promover uma terceira live, né, com novos temas, sempre atualizados. E assim, é bastante importante que a gente discuta, né, a participação de todos e que a gente fique evoluindo para que a gente atinja o objetivo aí de trazer cada vez mais tecnologia e inovação a esse setor nosso do sucro energético, né? Donzelli como moderador espetacular, todos os nossos palestrantes também foram muito especiais. Reitero também agradecimento à Raíssa, que participa com a gente já desde a primeira vez, está nos apoiando com as divulgações, com o marketing, com toda a parte digital da Astecna. Ao Henrique, que é uma pessoa que sempre nos apoia em toda a questão de infraestrutura. Uma boa noite e muito obrigado a todos. Eu também quero agradecer a todos vocês e eu vou disponibilizar aqui Marcelo, Josias e Gustavo mais alguns minutos para suas considerações finais, por favor. Começa com você, Marcelo. Boa noite aí a todos, muito obrigado pelo tempo expendido aí com a nossa apresentação. Para finalizar, eu acredito muito na transformação digital que a gente está passando. Eu não imaginei, quando me formei 30 anos atrás, que a gente ia ter toda essa tecnologia e nem consigo imaginar o que vai acontecer nos próximos 30, 40 anos, né? E a agricultura precisa ser cada vez mais eficiente, mas como o Josias falou, não adianta nada. Máquina autônoma não vai escolher qual a melhor variedade para ser plantada, não vai determinar qual o solo aí, qual deve ser as operações de preparo de solo para minimizar os problemas de erosão, etc. Então, gente é fundamental. E o que a gente tem que fazer é disponibilizar as tecnologias e treinar as pessoas. É isso que trará o futuro na agricultura e o sucesso das operações. Então, muito obrigado, uma boa noite aí a todos. Obrigado, Marcelo, pela sua participação. Gustavo, por favor, suas considerações finais. Então, Zé, obrigado pela oportunidade de participação aqui, obrigado Astecna, todo mundo envolvido, né? Agradeço a oportunidade de mostrar um pouco do engajamento que eu estou tendo em tomar uma consultoria e também da grande contribuição da Giatec, da oportunidade de parceria com a Giatec, né? Me trouxe um estímulo de levar a tecnologia até o campo, uma coisa que a gente percebe desde
de quando Stone tomou, que a tecnologia, sim, é possível de ajudar, é possível da gente introduzir no campo essa tecnologia e nos trazer resultado. É isso que nos motiva a criar uma plataforma dessa, né? Que nos motiva a ajudar a quem for usar essa plataforma. Então, parabéns ao Marcelo pela apresentação, ao Josias também, né? Então, estamos aí na luta para ajudar, através da tecnologia, o aumento da produtividade. Agradeço, muito obrigado. Obrigado, Luiz, pela sua participação. Josias, as suas considerações finais, por favor. Bom, queria agradecer a Astecna, você, Jorge, pela organização, toda a equipe. Agradecer o Marcelo, o Gustavo, que me antecederam. Dizer que nós estamos, na verdade, o pessoal diz que é um serviço de catequização, né? Nós estamos com uma percepção mais ousada, né, da solução. Nós podemos ficar na mesmice e entender que não, isso já está bom, funciona assim, mas nós entendemos que não. Nós entendemos que ainda tem espaço para fazermos diferença, sabe? Para fazer algo diferente, algo que agrega valor, que seja sustentável, que seja completo e principalmente que seja inteligente, usando toda a tecnologia, toda a inteligência disponível no mercado, abrindo espaço para as integrações. Gente, cada dia que eu participei de uma live na semana passada, na UDOP, e foi apresentado N tecnologias que são totalmente compatíveis com a Axiagro, ou seja, mas é uma startup que está desenvolvendo algo aqui, outro está desenvolvendo ali, como um MapFi Shield, por exemplo, né, em algum momento vai ter uma interação com a operação, entende? Então, tudo tem que ser aberto, conectável. Ninguém tem a solução sozinho. Nós temos que entender isso. E eu fico feliz da Axiagro se lançar, né, a esse propósito, a esse objetivo. Quem quiser visitar, nós temos um case que é referencial, onde toda a solução está validada, que é a usina São Domingos. Né? Agradecer ao Fred Polizelli e toda a equipe, né, que tem feito lá esse trabalho fantástico. Né? E dizer que nós estamos abertos. Né? Nós entendemos que o futuro é esse. Temos que pensar grande, temos que começar pequeno, mas temos que começar logo e de forma inteligente. Obrigado, Josias. Agradeço a sua brilhante participação.